como é que estamos dando início a mais um Christos Talk, pra honra e glória de Deus. E desde já gostaria de te pedir algumas coisas, que você chame pela presença do Espírito Santo, porque é ele que faz a diferença no nosso meio. Amém. E que você curta, compartilhe e comente. Por quê? Porque nisso você dá a entender pro algoritmo que o nosso conteúdo é um conteúdo que vale a pena ser compartilhado e ele prioriza os nossos anúncios. Estou aqui com a Isadora, que vocês já conhecem, minha companheira, e hoje temos um convidado, alguém que vai fazer parte do tema de hoje, que é o meu amado Timóteo, o Fabrício, esse homem de Deus maravilhoso, casado com a Luísa, pai do Benjamin. Vamos lá, posso dar alguns títulos para você, se você me permite? Por favor. Um vendedor excelente. Eu acho que o melhor, como é que fala, não é escoteiro, mas pessoas que acampam, que tem trilheiro, talvez? Pode ser também. O trilheiro camper. é o meu camper número 1 da igreja, tranquilamente. Ele é louco. O maior preparado pro apocalipse sobrevivencialista da igreja. Maravilhoso. Um exímio jogador de futebol. Isso aí é uma qualidade que poucos sabem, inclusive. Aposentado. Mas um dia eu vi o Fabrício jogar com um joelho e ele destruiu o jogo de futebol. Olha aí. Então, só não foi maior que aquele golaço do Alvarão numa comunhão que a gente teve. Que ele tava não usando uma tem como. Juliette, fez o gol de cobertura. Ali de são passada. anos de experiência, eu acho. Ali foi muito função. Não, mas por favor, dá um oi aí pra galera. Glória a se quiser. Deus, muito obrigado. Como o Fê falou, eu sou o Fabrício, né? Tenho 35 anos, acho que eu preciso me apresentar com mais detalhes. Não, fica à vontade. Sim. Então, primeiramente é um prazer, muito obrigado pelo convite. Isa, Fê, Maurício, Uriel, que também tá ali. Grande, Uriel. E glória a Deus, eu acho que eu não falei pra ti, é uma notícia de ontem, né? Ela tá grávida? Agora atualmente formado já. Glória a sim, parabéns. Deus, Poxa, glória eu a não Deus. posso braço. Não só Meus parabéns. o vendedor, mas também agora Glória a sou Deus. técnico, então me respeitem, por favor. Eu Glória sou a Deus. técnico em análise e desenvolvimento de Glória a sistemas, Deus. né? Líder de célula, o assunto, perdão, de família Cristos, Sim. que é o assunto de hoje. E diácono aqui da igreja, Cristos, um prazer fazer parte desse membro, dessa igreja. E muito feliz para estar aqui hoje, podendo Glória a Glória a Deus. Deus. de alguma forma cooperar com um assunto, com um tema. Meu, que legal que você se formou. Né? Pra quem não sabe, foi o quê? 2 anos e meio, 3 anos? 2 anos e meio, quase 3. Se me permite da gente entrar no assunto, posso fazer uma pergunta um pouco mais favor. delicada? Quanto é que era a mensalidade? Iniciou em 280, acho uma coisa assim. Perfeito. Então, pessoal, com R$280, alguém que, poxa, já tinha contas pra pagar, tinha, né, já emprego, trabalhando legal. Pra quem não sabe, o Fabrício ele cruza a ilha todo dia pra trabalhar. O emprego dele é lá no Estreito, né? Puxada a rotina dele, puxada. Sim. Ainda vai estar pelo menos umas 3 ou 4 vezes por semana na igreja. É um Aluguel. excelente marido. Agora pai, né? Mais de 1 ano. E fora o tempo de gravidez, né? Que já é 9 meses que, poxa, consulta naquilo. Conseguiu tempo pra se formar numa profissão excelente. Qual que é a nossa desculpa? Então, por favor, invista no seu futuro. Se capacite, tem tantos cursos. Esses dias eu vi faculdade de pedagogia. Sim. A distância, se não me engano, estava esse valor, 280, 350 por mês. Sim. Entre tantas outras, né? Então, meus irmãos, isso aqui é prova viva. Que se ele consegue, você também consegue. Né? Glória a Deus. Amém, Glória a Deus, que obrigado. isso é o exemplo do que fazer. Meus Sim. parabéns, estou orgulhoso. Amém. Né? Isa, você quer dar alguma introdução pro pessoal sobre o que a gente vai falar então hoje? A gente vai falar sobre as famílias Cristos, né? A importância da gente participar, o nosso testemunho, mas a importância da família Cristos também, né? E como ela faz parte da nossa caminhada e da nossa transformação como cristão. Amém, chique. Pra quem não sabe, as famílias Cristos são os nossos grupos de discipulado na igreja, né? A gente tem o costume de chamar de célula, porque multiplica, se bem que hoje a nossa visão não é necessariamente a multiplicação, mas sim a qualidade. Sim. Podendo haver sim a multiplicação, mas o mais importante é a qualidade. São os grupos de discipulado. Tem igreja que chama de grupo caseiro, outras de grupo de crescimento, Sim. outras de grupo de discipulado, outras de pequeno grupo, né? Vai diferenciar o nome para cada igreja, mas Eu acho que a visão celular é uma visão que iniciou, né? Sim. Por conta tanto grupo pequeno, família Cristos. Eu falei célula no início porque a gente está acostumado. Não tem problema chamar- falar célula. Mas agora com a família Cristos, hoje a gente não tem essa
necessidade e nem se preocupa, como tu mesmo havia Sim. dito na tua última pregação, a gente não se preocupa com a quantidade, e sim com a qualidade, Sim, né? E a sim. família Cristo tem muito essa visão. É. Em focar no discipulado, na qualidade, em passar tempo e E não... cuidar do peixe. Exato. Né? E, gente, é com muita alegria que a gente fala isso, que eu lembro que durante anos o tio, toda vez que ele ia dar o recado, ele falava, e agora eu vou falar da programação mais importante da nossa igreja. Não sei se vocês lembram dele falando isso. E aí ele falava das famílias Cristos, das células, né? E é como se fosse um avião de 2 asas, os cultos de domingo, uma asa, e as terças ou as quartas-feiras, né, as famílias Cristos, a asa. Sim. Né? Porque é ali que a gente tem vida com vida, tem um momento de Verdade. discipulado, abre É a o mesa, coração. né? É a mesa. É a mesa. Então, por exemplo, nessa última terça, que na real foi na quarta que a gente fez, meu louvor durou uns 40 minutos e a gente não conseguia parar. Foi uma bênção, uma bênção. A gente começou mais cedo, começou às 7 horas, terminou às 10. É exceção, né? Nem Sim, toda terça, sim. obviamente, é assim. Mas é uma atividade realmente essencial da semana. Sim. E eu gostaria de fazer, antes da gente entrar no assunto de como ser membro de uma família Cristos, né? Eu gostaria de perguntar para vocês qual que é a importância, qual foi a importância disso na vida de cada um de vocês. Nossa. Né? Que eu lembro como eu cheguei, como você chegou, qual que foi a importância na vida de vocês? Não sei qual dos dois quer Eu começar vou dar honra pro respondendo. convidado, pode Obrigado. começar. Tá bom. Cara, a igreja em si, a família Cristo, o discipulado dentro da cela, do grupo pequeno, da família Cristo hoje, atualmente, é tão importante quanto estar no culto de domingo a domingo. Porque no culto de domingo, a gente vem aqui com a intenção total, exclusiva, em levar o teu sacrifício, o teu louvor, a tua oferta a Deus. Uhum. Porém, quando a gente sai do culto, a gente não fica... não deveria, né? Muitas vezes a gente fica disperso, recebe uma palavra abençoada, só que a gente acaba perdendo de digerir internamente aquela palavra, vontade de ver os irmãos, de querer estar em união, em conversar e trocar ideia no dia de culto, final do culto, e acaba perdendo aquilo que a gente recebeu. Na família Cristos, tu pode se reunir na terça-feira e ter essa aproximação. É para isso uma extensão da igreja, né? É um momento de mesa, como a Isadora falou. Então é um momento que a gente pode gastar ali em trocar ideia, conversar, né? E falar de outras questões do nosso pessoal também que a gente não consegue falar no domingo, porque no domingo a gente acaba vendo todo mundo, né? Às vezes pra gente ir embora, acabou o culto, quer ir embora, a gente acaba conversando com todo mundo. O tio e a Nath, quando eu vejo, eles pegam o carrinho da Sara e saem correndo, né? Evitam de falar com as pessoas, porque se a gente for falar com todo mundo no domingo, a gente acaba perdendo ali mais, não perdendo, porque conversar com as pessoas não é perder, mas a gente tem um compromisso na segunda-feira, né? Então eu creio que a família Cristos tem sido muito importante para a gente ter esse tempo de mesa, né? A gente ser irmãos, né? Realmente cumprir com o nosso chamado, que é ser família. E para você, qual que foi a principal mudança, assim, logo de início que teve a família Cristo para você? Foi poder compreender o que se passa na vida daqueles que frequentam uma igreja, né? A gente muitas vezes acaba não tendo noção do que as pessoas vivem. A gente tem diversos problemas no dia a dia, né? A gente passa por diversas situações no nosso dia a dia de trabalho e muitas vezes acaba brigando consigo mesmo, se cobrando, mas no momento em que tu vai para uma família Cristo, por exemplo, tu acaba se identificando com outras pessoas que passam com o mesmo problema que você, Boa. né? Tudo isso, você acaba se fortalecendo, porque como o próprio pastor Tiago fala, a igreja Cristos, a família Cristos, ela acaba sendo um muro forte, as pessoas acabam sendo um muro forte uma para a outra, né? A gente acaba compartilhando das nossas dificuldades, do nosso dia a dia, e isso eu creio que acaba nos fortalecendo. É isso que eu senti de diferença. Ela, como a gente sempre falou antes de começar o podcast,
É uma alegria estar toda terça-feira, né? É mesmo. Por mais que o dia tenha sido corrido, com trabalho, agora com criança, né? A Isa tem a mesma experiência que nós. A gente fica muito feliz em poder participar. Quando não tem, até nesse ano teve as férias. No final de ano, a gente decidiu Deu uma não... abstinência. A gente decidiu não ter férias. Olha aí. Depois, eu fui ministrado pelo Espírito Santo, que sim, as férias é necessário, o descanso é necessário, a gente deveria ter cumprido com isso, mas a nossa intenção era totalmente, né, boa. Sim, porque é gostoso estar com Sim, eles, né? é muito bom. Isa, eu quero te perguntar. Você lembra da sua primeira célula? Nossa, Da sua primeira família lembro. Cristo? Como é que foi? Lembro como se fosse ontem. Eu lembro que eu fui na igreja no domingo, a primeira vez assim que eu realmente tive um encontro com Deus, e depois, logo na terça, eu apareci na casa de uma Laura. Um grande Na abraço, cela inclusive. deles. Daqui a pouco a gente vai gravar um episódio com Tô eles, né? só por isso, mas eu apareci lá na casa deles e aí a minha primeira célula foi lá. E ali eu realmente fui introduzida nesse lugar de mesa que eu nunca tinha vivido isso antes, porque com uns 10, 11 anos eu frequentava uma igreja de garagem, assim, a Igreja Pentecostal Ebenezer, nunca esqueço. Olha aí, bem nome de Pentecostal Cara, e sim, Ebenezer. Igreja Pentecostal Ebenezer. Só falta ter uns trigo no altar, um Cara, candelabro, não, né? eu não tinha muito recurso, assim, era bem humildona a igreja. Olha aí. Mas tinha bastante membro até, e lá eu não tinha templo, lá não tinha essa cultura da célula, né, da família e tal. Eu comecei a ser discipulada, na época ainda não era o Marcelo e a Laurinha os líderes, eles eram os anfitriões. E ali eu comecei a amar estar na igreja. Eu falava, cara, isso aqui é diferente de tudo que eu já vivi, porque não é algo inalcançável que eu tô olhando, tipo, aqueles líderes ali. Não, eles expunham que eles têm os mesmos problemas que nós, né? Sim. As mesmas dificuldades, enfim. E ali eu olhei e falei, cara, isso aqui é algo realmente que eu quero estar aqui, eu quero me aprofundar nisso e aos poucos, né? De pouquinho em pouquinho eu fui sendo totalmente transformada. Bem, eu não sei vocês, mas eu queria provocar um pensamento aqui. Eu vejo que as palavras de domingo, elas têm um grande poder sobre as nossas vidas, tanto para nos direcionar, nos conduzir como igreja, assim, em inúmeras maneiras, né? Porém, eu vejo que é como se fosse inegociável a mudança drástica. É É verdade. como se, vamos lá, a palavra de domingo limpasse o ouvido com o dedão, que consegue tirar o grosso, mas a família cristã é um mindinho que entra lá no fundo Sim. e consegue tirar até as pequenas lascas, né, Maurício? Você não tem esse sentimento, vocês não têm esse sentimento, Sim. né? E eu lembro, por exemplo, quando a Isa chegou na igreja, Nossa. né? Quando o Maurício chegou, quando todos nós, a gente era criança na época. E, cara, é nítido ver a diferença. É verdade. Eu acho que o Maurício, pra quem não sabe, tá logo ali atrás da câmera segurando o Uriel. Eu acho que um dos maiores testemunhos de transformação que a gente teve foi o Maurício. Né? Pra quem não sabe, eu vou ter que glorificar Deus aqui. Tem que Porque o Maurício, gente, ele chegou na igreja, eu achava engraçado, tinha o canal Maurício Sem Noção. E ali ele fazia várias pegadas. Você chegou a ver o canal sem dele? noção total. Vi alguns vídeos. Cara, com cabelo grisalhão, muito louco, cara. E aí ele Platinado. começou ali a ser acompanhado, Marcelo Laurencini. Hoje, cara, é pai de família, casal, trabalhador, homem de Deus, compositor. Assim, é outra pessoa. É outra pessoa. E é impossível dizer que apenas um culto de domingo transforma. É o E quanto mais relacionamento, né? lugares que a gente dá pro Espírito Santo, né? Então, cara, eu vejo que é como se fosse algo, sim, algo fundamental, né? E, enfim, eu queria até me estender um pouco nesse assunto, Sim. de todos os aspectos que vocês viram na vida de vocês, né? Desde que vocês se chegaram na igreja, né? Desde quando eu te vi com aquela capa de chuva parecendo um motoqueiro solitário, né? Ou você, a Isa, que vivia chorando pelos cantos da igreja. Nossa. Não, mas gente. Mas Revelações. Mas eu com os verdade. meus problemas maiores que os de vocês, Rebelde sem causa. né? Até como de ser causa, só faltava escutar um restart, né? E como a gente tá hoje, eu vejo que foi uma mudança, né? E isso se dá através do discipulado, né? E eu gostaria que vocês me respondessem de todas as mudanças que teve,
quais foram aquelas que vocês acham que mais foi através realmente do discipulado da família Cristo? Talvez o ato de estar com pessoas, de estar em comunhão, de amar uns aos outros. Tipo, poxa, isso me fez ser mais pertencente, isso me fez me sentir talvez mais amado, isso me fez ver uma visão do coletivo da Bíblia. O que mais impactou vocês? Vai? Pode ir. É difícil falar dessa forma assim, basicamente, porque a família Cristo, o grupo pequeno, célula muito importante, né, para a vida do cristão, né? Jesus, ele frequentava grupos pequenos, né? A gente vê em Atos Essa frase é boa. que sempre os discípulos se reuniam em casas e a célula, o grupo pequeno, a família Cristo é uma extensão da igreja e o conceito da célula, o conceito da família Cristo, né, é com base na igreja primitiva de Atos, né? Então, eu creio, até com uma visão escatológica, eu penso que há uma necessidade tremenda de a gente se reunir nas casas, porque não sei se eu estou pulando partes aqui, Não, fica à né? vontade. Mas a importância para mim de ter o discipulado, frequentar uma igreja, uma célula, perdão, uma família Cristo, eu ainda tenho dificuldade de Às vezes eu definir. falo, por exemplo, eu chamo às vezes sem querer de grupo de discipulado, tipo, Sim. eu tô acostumado a escutar de outras igrejas. Outras igrejas chamamos de GP também, né? Então. Enfim, eu creio que sem um grupo pequeno, sem uma família Cristos ou uma célula, qualquer tipo de igreja, qualquer igreja, eu acho que seria dificultoso bastante para haver crescimento, né? Verdade. Para desenvolver uma igreja Com qualidade, né? com qualidade, porque eu acho que existem igrejas que crescem sem Mas sem fica a visão sem celular. convívio, né? Ficar... Sim. Por exemplo, a Assembleia de Deus, a gente é muito próximo, sabe? A gente tem familiar assembleiano. Eles não têm a cultura da célula, mas a cultura do culto nos lares, das visitas. Então, as irmãs do círculo de oração, quase toda semana vão Olha só. e visitam minha avó. Que legal. E aí minha avó vai com as irmãs do círculo de Legal. oração visitar as outras senhoras. Caraca. Então, eu comecei a ver que até as assembleias, por mais que eles não tenham propriamente dito os grupos de discipulado, eles têm culto no lar, eles têm visita no lar, eles têm muito essa cultura da caseira, né? Isso é essencial, meu. É verdade. Sim. Né? Hoje eu não consigo lembrar. É claro, obviamente tem, mas que eu lembro, eu conheço um ministério que... Relacionamento com os membros da igreja, a gente, pra ter com qualidade, como eu falei no início, não tem como a gente ter no domingo. É. Pra te conhecer, eu mesmo te conheci bem, e eu faço abro uma aspas aqui, só estou hoje aqui por causa desse cara. Ah, olha aí. Não, isso é verdade, porque isso fica até um alerta pra nossa igreja, pros líderes de célula, né, pra quem é liderança na igreja, pra igreja. Muitas vezes chega um visitante na igreja e esse visitante vem uma, duas vezes, só que tu não consegue conhecer ele verdadeiramente no culto, né? A única forma de tu conhecer essa pessoa é tu ver o potencial que ele tem para expandir o reino, né? Para poder cooperar com a visão, né, de expansão do reino, vai ser na família Cristo. Não tem como tu É ter verdade. noção e conhecer a pessoa verdadeiramente, porque às vezes tem um potencial tão grande a ser desenvolvido e a gente acaba não tendo noção, acaba não tendo, né, a capacidade de percepção num culto. Então, a necessidade, a importância de uma família é tão grande para a gente poder ver o desenvolvimento dessa pessoa, Exato. entender o que essa pessoa tem para oferecer, não Exato. para a igreja, mas para o reino, É verdade. né? Então, a família Cristo que nem eu te falo, cara, é o ministério mais importante. Sim, é a extensão mais importante da igreja. É verdade. E Isa, de todas as mudanças que teve, qual que você acha que foi a principal que veio através da família Cristo? Pra mim, é de caráter, com certeza, porque... Teve muitas brigas com as pessoas dali? Não.
só com o Marcelo. Não, mas aí tem que ter, né? Tem que ter o confronto, Não, com a né? liderança, mas assim, eu vejo que é bem como o Fabrício falou, né? É a gente se relacionando com o corpo de Cristo e conhecendo uns aos outros e cada vez estando mais próximos uns dos outros. E, é claro, intimidade, nossa, super íntima, a gente não consegue ser de todo mundo, porque é muita gente. Mas a gente é muro forte, a gente Amém. olha e fala, cara, isso é família, né? Isso é muito louco e da família Cristo que a gente tem. E é uma alegria, todos os nossos liderados são uma bênção. Mas como é precioso cada um se desenvolvendo e a gente vendo também o chamado dessas pessoas, né? Os dons que elas têm, que elas podem contribuir. Vai direcionando, ó, irmão, vai lá e serve em lugar tal, porque é algo que realmente, além de fazer com que a pessoa se sinta pertencente e entenda que faz parte, sim, e que ela tem um papel ali na igreja, uma responsabilidade, e como o Fabrício falou, não para nós, não para os líderes, não para os pastores, mas para o Senhor, ela se introduz mais ainda, sabe? Ela busca ali, ela quer estar ali, então eu vejo, assim, tanto na minha vida quanto nos nossos liderados, na nossa célula, a gente vê muito isso da mudança de caráter mesmo, sabe? A metanoia, né? Como eles têm dúvidas e eles perguntam e tiram dúvidas. E às vezes, assim, a gente não tem a resposta de todas as coisas. E a gente ora e fala, não, a gente vai orar e vai voltar e vai conversar sobre esse tema. Vai orar, Mas acho que é o clássico de todo disco. Vou orar. Mas eu acho que a mudança de caráter ali é demais, né? Porque a gente vê uma pessoa sendo moldada durante e na nossa célula também, nossa Cara, família massa, Cristo né? também. A gente vê isso em diversas... Sabe qual foi a momentos. principal mudança pra mim? Eu acho que esse exemplo que eu vou dar só é pra poucos, assim, que poucos não frequentam, não têm esse costume, mas eu acho que eu vivia muito, talvez, numa bolha, no sentido de, cara, o meu mundo era eu, minha família ali e as pessoas que eu conversava no culto de domingo. Talvez, poxa, o Arthur, o Moisés Sica naquela época vai pegar, poxa, alguns dos diáconos que a gente conversava, um outro amigo. Era muito individualista. Individualista não no sentido que eu não pensava no próximo, né? Mas no sentido que às vezes eu nem tinha ideia da dor do meu irmão, do problema que ele estava passando, e eu vi que eu pensava que eu indo para a família Cristo era para ajudar o outro, mas quem foi o ajudado fui eu. Que no fundo eu precisava chorar com quem estava chorando, rir com quem estava rindo, ver que eu não era o único que sofria, o único que tinha problema, não era o único idiota, né? E me ensinou a conviver, porque eu sei que é poucos os casos, mas vai ter um outro que vai estar assistindo e vai entender. Vai no culto de domingo, serve ministério, mas não vai na família Cristo. E pode ser que talvez não tenha problema, assim como eu achava que eu não tinha muito. Mas existe uma graça tão forte na comunhão é verdade. que eu desconheço em outro lugar. Verdade. Daí foi essa mudança, eu aprendi a amar ali, porque você vai ter pessoas que você não conviveria em outras circunstâncias, você não conversaria, não teria um momento de mesa em outras circunstâncias, mas tem um propósito que une vocês, Cristo. É verdade. Né? E, cara, pra mim essa foi a principal mudança. E é louco, né? Porque é muito aquilo do ferro afia ferro. Então a gente é muito tratado. Por isso eu falei do caráter, porque é ali naquele ambiente de comunhão, de estar com outras pessoas, de cada um lidar ali com o temperamento, com o jeito das outras pessoas, da célula, que a gente é muito moldado também no nosso caráter. E eu creio que também é uma forma do Espírito Santo nos ensinar a desenvolver os dons, né? O amor, a paciência, enfim, tudo isso. É algo muito latente, assim. E eu fui muito tratada nisso, porque eu sempre fui muito acelerada e... Você sempre foi acelerado? Sempre fui muito acelerada. Muito acelerada com as coisas. E aí, quando eu cheguei na célula, era tipo assim, um fala de cada vez. Eu, meu Deus, eu preciso falar um negócio, calma aí, segura a onda. Então, até nos pequenos detalhes, assim, sabe? Foi algo muito transformador na minha vida. É um momento de que a gente é lapidado, né? É uma mistura de sentimentos, de disciplina, de cura. 2 minutos? Tá. De envio também, que a gente acaba, né, identificando. E uma coisa que eu aprendi, que a família Cristo me transformou, foi aprender a obedecer. Uau. Né? Eu era um cara que sempre tinha razão de tudo, né? Eu preciso falar isso agora porque é algo que me veio à mente agora.
a obediência eu aprendi a ter da família Cristo. Olha só. Eu era um cara que... Como eu posso me caracterizar? Que não tinha como... Era um corintiano. Um colorado. Nossa, você fala isso, você vai comprar inimigos aí. É, zoeira. A gente sabe da rivalidade. Mas é isso, cara. A obediência, e foi através de um livro até, não sei se a gente pode citar. Pode, por favor. Paternidade, do David Rebolo. Ah, do Davi Rebolo. David Boa. Rebolo. Esse aí você Esse resgatou, foi, hein? esse foi o livro bom. que mudou, me transformou. Foi o que, 2021 que você leu? Foi quando era no É, Will eu ainda. te dei pra ler, eu acho que foi 21, não Aham. foi? Cara, Rapaz, faz tempo. todo líder de Família Cristo precisa ter esse livro pra distribuir, né, Esse é um e bom fazer o livro. revezamento ali pra todos os que frequentam a família lerem. Inclusive, isso que você falou de livro, convém que muitas vezes na família Cristo a gente faça um clube do livro. Tipo, ó, galera, massa. vamos ter o foco de esse livro, a gente tá lendo. Esse verdade. mês a gente tá lendo esse livro. Lembra que quantas vezes a gente fez, ó, esse mês vamos ler 10 capítulos da Bíblia. Lembro. E a gente sempre meteu essas metas meio malucas aí, porque um puxa o outro. Sim. Né? E agora a gente vai falar sobre a parte de realmente liderança de família Cristo, né? Pra quem não sabe, é muito importante a gente entender que não existem métodos, não existem fórmulas, mas existem padrões que podem ser seguidos, né? Eu gosto muito dessa frase, que método ele muda com o tempo, fórmulas e estratégias elas mudam com o tempo, mas os padrões eles sempre continuam. Por exemplo, padrão de leitura da Bíblia, de oração, sim, de fato. de vida de santidade. Existem padrões que permanecem o mesmo. Sim. Né? Irmãos, eu sei que tem muitos que estão me assistindo que são ou líderes de família Cristo, discipuladores, né? Ou são anfitriões, ou visam um dia estar nessa posição em Deus por isso. E o que eu posso dizer para vocês que estão nos assistindo? Que o primeiro papel é confiar e se sustentar na graça de Deus. Né? Primeira parte. E a segunda dela é que o nosso papel, como quem está liderando, quem está conduzindo, é dar o nosso melhor pelas ovelhas. Então, eu já sentei com pessoas, gente, que falavam assim, não tem ninguém na minha família Cristo. Aí eu perguntava, tá, você vai atrás de pessoas para participar? Ela não. E aí eu já vi pessoas que veio falar comigo e falaram, pô, professor, se ela vive lotada. Mas as pessoas não veem a gente por trás dos panos do mundo todo para fazer parte. É a parábola que Jesus conta do rei que queria chamar todo mundo para festa. Quanto mais gente na minha casa, melhor. Quanto mais gente na casa de Deus, melhor. Verdade. Né? E eu vejo que eu não diria uma falta ou negligência, que é uma palavra muito forte, mas talvez um cuidado que a gente deixa de ter, de cara, acabou o culto, os primeiros 10 minutos, em vez da gente conversar com aqui que a gente já conhece, cara, vamos atrás de um visitante? Uhum. Porque qual que é o comportamento de um visitante? Ele vai embora, porque não tem ninguém para conversar. Não é verdade? Lembra quando você começou a chegar, acabava o culto e você ia embora? Sim. Porque você não tinha ninguém para conversar, não é verdade? E é a mesma coisa. Você vai, sei lá, poxa, num salão de beleza, fazer o cabelo. Acabou o corte, se tu conhece ninguém, tu vai embora. Exato. E a gente perde esse cuidado. Então, para você que tá assistindo, até você mesmo que não ainda, por exemplo, o Will. Eu preciso glorificar o nome dele aqui, porque o Will, ele foi a pessoa que eu conheço que mais trouxe gente para a família Cristo. Assim, chega um visitante na igreja, o Will já tá de olho. É o que ele faz no final do culto, ele vai abraçar, vai cumprimentar, perguntar de onde veio. E a gente precisa ter esse Seja olhar estratégico, de amor. gente. Seja estratégico. Exatamente. Então, assim, qual que é o convite que eu gostaria de fazer a cada um de nós? Eu acho que tu reforçar isso que tu falou, de acabou o culto. Não sai falando com quem tu conhece. Isso, vai conversar com quem tu não conhece. Porque o visitante, eu lembro que faz uns 2, 3 domingos, quando começou a ter o café com os visitantes aqui embaixo, um visitante estava indo embora, a Carlinha do Luiz foi buscar eles lá na porta, e aí eles ficaram tipo 1h15 conversando aqui dentro. Sim. E se não fosse pela Carlinha, eles nem teriam vindo. Então, eu não vou mentir, pra gente que às vezes é um pouco mais... Extrovertido? Introvertido, eu acho. Introvertido, tipo, cara, tá, eu dizer que eu sou introvertido, vocês vão dizer que eu tô mentindo, mas eu tenho mais facilidade de conversar com quem eu conheço com quem eu não conheço. Sim. Então é tão natural pra mim acabar e falar, pô, hoje eu vou conversar com alguém que eu nunca vi. Mas eu creio que até pra pessoa extrovertida,
Isso. Porque por mais que tu queira conversar, se tu não te dá abertura, se a pessoa não te dá o leque ali de, né, vamos conversar, vamos se conhecer. Perfeito. Até fica difícil, mas era o que Jesus fazia. É Né? verdade. Então, eu acho que isso tem que ser um fundamento da gente voltar a olhar para os perdidos também. Então, cara, teve um visitante, teve alguém que eu tô em dúvida se vai ou não vai numa família que eles eu chamo. Sim. Né? É claro que a gente não pesca em aquário. Então, se o irmão, a irmã já faz parte de uma família Cristo, eu não vou atrás. Né? Eu reforço, cara, vai se abrir com o teu discipulador. É. E eu com o teu discipulador, e glória a Deus por isso. Mas eu vejo que se for fazer uma matemática por baixo, vamos dizer que no mínimo, e a gente sabe que tem mais, tem 20 visitantes por culto de domingo. 80 no mês. No ano dá basicamente 1.000 pessoas. Só no culto de domingo. 1.000 pessoas. Se dessas 1.000 pessoas a gente conseguir trazer para a família Cristo os 10%, são 100 pessoas. Só que, infelizmente, a gente tá com a nossa mentalidade tão voltada para nós como centro, que a gente já não faz do outro Isso é centro. forte. Mas eu acho que esse é o grande ponto da família Cristos e que era algo que eu vivia muito quando eu estava sendo discipulado pelo Marcelo e pela Laura. O Marcelo, ele tem essa pegada de ser um cara mais desenrolado. Ele vai lá, ele conversa, mas não é só ele. Ele falava, galera, vai lá e procura visitante e conversa. Aqueles que tinham mais facilidade iam lá, conversavam, convidavam. Então, delegar também, sabe? Claro, dar o exemplo é muito importante, mas delegar isso também àqueles que a gente sabe que tem mais facilidade de Fazer falar. uma força-tarefa. Fazer uma força-tarefa mesmo. E eu vejo que isso é muito importante. Então, por exemplo, pra quem não sabe, o Fabrício, eu fui conversar com ele no final do culto e falei, e aí, vamos? E ele aceitou. E olha como a gente tá aqui hoje, quem diria, né? E entre tantos outros que a gente pode Precisou, acho que uns 3 cultos pra eu te encontrar. Porque nos 2 primeiros eu não te vi. Olha aí. No terceiro tu me encontrou. No terceiro a gente foi atrás, né? E assim como você tá indo, né? Eu creio que, cara, de um visitante que a gente não dá nada, pode ter um grande avivalista, um grande verdade. pastor. Porque, posso contar um breve testemunho aqui? Tá dois. Numa uma antiga instituição, num outro estado, eu estava nessa igreja, já servia Ah, há esse um bom testemunho tempo. do abraço? Sim. Ah, isso aí você tem que contar. E eu estava servindo no Ministério de Boas-Vindas. E eu, naquele momento, estava rolando a adoração e acabou, chegou na hora da palavra, o pastor pediu para os visitantes se pronunciarem, né, a levantarem as suas mãos. A gente foi ali, celebrou a visita deles e aquele irmão que estava no fundo da igreja, bem próximo da porta, ninguém tinha chegado nele para dar um abraço e eu abracei esse irmão, né? E depois de um tempo esse irmão continuou congregando com a gente, tudo normal. Passou-se os anos, eu voltei para meu estado de origem, para Porto Alegre, e depois de um certo tempo, vi que ele continuou congregando, ele se tornou pastor junto com a esposa dele. E depois de um certo tempo eu estava no YouTube catando algumas pregações para ouvir, e eu entrei no perfil do Instagram dele, entrei na igreja dele lá de Feira de Santana. O Roberto, não sei se ele vai ver, talvez se ele estiver, se ele não for ver, eu mando o link para ele assistir. E ele conta essa história em praticamente quase todas as pregações que ele vai pregar em alguma igreja diferente, e ele conta o testemunho dele. E ele disse que, e eu fiquei surpreso quando eu assisti essa pregação, ele disse que foi através de um abraço que ele teve numa igreja nova que ele estava visitando, que ele saiu, que Deus falou com ele, que o Espírito Santo falou com ele, que algo foi desconstruído dentro dele, que através de um simples abraço, que para mim foi só um abraço. E não quer dizer que o meu abraço mudou ele. Não. Foi Deus. A minha disponibilidade Boa. de estar ali e abraçar um Foi Deus visitante. através de você. Porque Deus, ele faz um aperto de mão através do riso, gente. Amém. Através de... Tu viu o visitante lá? Vai lá e te oferece, não com a intenção de... Deus vai estar agindo. É verdade. É Deus que vai agir através de ti. Verdade. E hoje eu tenho esse prazer, esse testemunho aqui. Glória a Deus. Que é muito bom, né? Que é muito bom. bom. Então, gente, aqui eu queria até algumas dúvidas com vocês, que eu vejo que hoje a gente tem alguns struggles, né? Algumas lutas. Por exemplo, a gente tem de um lado as pessoas que às vezes têm dificuldade de trazer pessoas para suas famílias Cristos.
outras que têm dificuldade de lidar com tantas pessoas, outras que não se vê na posição de fazer tal ato, né? E eu gostaria que a gente se estendesse um pouco e falasse sobre isso. Então, já que a gente já está emendando nesse assunto, sobre a pessoa que ainda tem dificuldade de trazer pessoas, não está com tantas pessoas, o que eu digo para vocês, tá? Primeira coisa, vai atrás. O Ti sempre falou, Fê, o discípulo ele vai atrás do seu mestre, mas um dia esse discípulo é a ovelha. Todo mundo começa como ovelha. E o pastor que vai atrás da ovelha. E eu vejo o argumento dizendo, não, quem quer vai atrás. Quem quer vai atrás, vai. Mas a gente esquece que a ovelha ela é burra. Né? Ela não pensa. E é o pastor que tem que ir atrás da ovelha. A gente tem que... É aquilo que o Luiz Herpito fala, que é bom em desculpa, é ruim de arrependimento. A gente sempre está achando justificativas para nossa negligência com os visitantes, com as pessoas que já estão há tempo na igreja. Uns meses atrás, eu estava conversando com o irmão, você já vai em alguma família Cristo? Ele, não. Tá, quanto tempo você está na igreja? 2 anos. Aí eu olhei assim e falei, pô, você não tá há 2 anos, eu tô aqui, tô desde culto, né? Sim. Aí não, é que eu venho, assim que apaga as luzes eu já vou embora. Uau. Eu falei, cara, como é que você não faz parte de nenhuma... Ah, não sei, tô ocupado, tudo. Eu vi que, querendo ou não, é uma grande massa, que às vezes se a gente conseguir discipulá-los. Quando você começou a discipular, lembra que você fala, é só fazer o que o Fê faz comigo. É só fazer o que Marcelo e a Laura fazem comigo. Exato. E o que eu pensava, só fazer o que os meus pais fizeram comigo. Não tem erro. Sim. Não tem erro. Mas qual que é o problema? Como é que a gente vai dar algo que a gente não tem? Exato. Então, a gente tem um problema que são pessoas que abortaram, né, naufragaram o processo de discipulado. Que pensa, poxa, o discipulado é só até a pessoa aprender a ler a Bíblia, orar, jejuar e ser uma boa pessoa. Mas não. E aí é como se cortasse a unção. E eu gostaria de convidar cada um que está assistindo voltar à prática do discipulado. Fê, eu ainda não sou discipulado. Vai atrás. Isso é muito importante. Eu lembro que posso contar inúmeros casos que, por mais que muitas vezes a atitude tenha que vir do pastor, da pessoa que está cuidando da sua vida, muitas vezes ela também vai ter que partir da gente. Então, se você tem essa consciência, meu irmão, vai atrás, marca um café, marca uma janta, né? Vá atrás. Então, eu gostaria de bater nessa tecla. E a segunda que eu gostaria de bater, meu discipulador não me discipula, eu não me sinto discipulado. Cara, tu já aceitou e conversou com essa pessoa? Às vezes eu aceito com alguns irmãos e eles possam ter 20 minutos seguidos reclamando de alguém ou de algum caso. Aí eu só faço uma pergunta, tá, e quando é que você falou isso pra mim? Nunca falou. E a gente começa a criar um montão de neve, né, de neve, tudo que a gente precisa aceitar é conversar. Então supondo que você esteja me discipulando, mas eu não tô me sentindo, por que não custa eu pegar, sentar e reclamar isso pra você? Às vezes tu nem sabe que eu tô com essa falta. Mas a gente não fala, e isso é muito do nosso orgulho. Que no fundo a gente gosta de ter algo com outras pessoas. Vamos sentar e conversar. Então, irmãos, eu não quero que ninguém saia aqui desse episódio tendo problema com alguém. Senta e conversa. Na conversa tudo se resolve. Olha olho no olho. Né? Se tem comida, a chance de resolver é ainda maior. Né? Todo mundo de barriga cheia fica um pouco mais alegre. Verdade. Então, assim, não existe desculpa para não ser discipulado. E aí a gente vai ter o pior do pior das hipóteses, que aí é só trocar de liderança. Isso aí. Eu sempre deixei bem claro para todo mundo que eu cuido. Vocês não precisam me ter como líder. Sim. Né? Não é verdade? É verdade. Quantas vezes eu já falei isso? Não, sempre falava. Sempre deixava falei aberto. Assim, você não precisa ser discipulado por mim. Mas por alguém você precisa. Não, a importância de ser discipulado, tu ia isso, tanto que tu deixava aberto, né? Deixava. O é importante da pessoa ser discipulada, gente. Como é que tu vai crer num Deus que tu não enxerga, né? Tu não vê ele. Se tu vê, tu morre. Não é possível tu enxergar a presença do Senhor. Como é que tu vai obedecer a esse Senhor se tu não obedece a uma pessoa física? Um líder físico. O nosso pastor, por exemplo. Como é que tu... Nosso pastor dá uma ordem, né? Ele te pastoreia. Ele te ensina. O teu líder de célula tá te passando algo que foi passado a ele e você não segue essa ordem, você não obedece. Foi no livro do Davi Rebolo que eu aprendi isso. Como é que tu vai responder a um Deus que tu não enxerga, que tu não vê, se tu não consegue responder nem ao teu líder de célula, ou nem ao teu pai ou à tua mãe?
que também são discipuladores, né? Tem jovens que eu discipulo que, cara, eu dou glória a Deus que o pai e a mãe são bênçãos, porque aí a gente não precisa fazer muita coisa. Porque eles já vêm prontos de casa. É. Aí a gente consegue dar um pouco mais de atenção aos outros que não têm tanto esse suporte. Isso é muito forte. É muito louco isso do discipulado e da obediência, né, que a gente comentou aqui, porque esses dias eu tava passando o Insta ali e eu vi uma publicação de uma igreja e de uma pessoa falando, eu amo muito meu pastor, né, exaltando ali, realmente esboçando o quanto amava o pastor, mas por um segundo veio na minha cabeça, pô, será que ela obedece? Porque eu vim da minha liderança dessa coisa de tipo assim, poxa, a obediência é a maior prova de amor que você pode dar para sua liderança, né? Eu te passar uma missão e você ir lá e fazer o que eu tô falando, não porque eu mando em você, não, mas porque o que eu tô falando pra ti é porque eu te amo e eu quero que você tenha vida, eu quero que você avance, né? exato. A tua função. Exatamente, então e só dar um pequeno parênteses interromper, gente. Sabe o que a Isa falou da liderança pedir? Vai e pede perdão pra pessoa que te machucou. Nossa. Vai e aprende a tratar melhor seu marido. É verdade. Né? Só pra deixar bem claro, sempre são coisas bíblicas. É preocupação com a santidade. Às vezes o líder acaba se preocupando mais do que o próprio discipulador, o próprio discipulado. Né? O discipulador acaba se preocupando mais que o próprio discipulado em questão da santidade. Tudo que a gente faz, dá de ordem, é para que essa pessoa se mantenha em santidade. Não é, vou cuspir no chão aqui, limpa para mim. Não, isso não existe, gente. Mas Isa, eu te interrompi, perdão. Não, mas era bem isso mesmo. E eu fui gerada na fé nesse ambiente de obediência. E eu lembro que durante o meu processo assim, de conversão dentro do ambiente da família Cristos, né, da célula na época, com base nisso, na obediência. E eu lembro que várias vezes eu tive muitos atritos, né, com a minha liderança, não porque eles estavam errados, mas porque eu não queria muitas vezes fazer, né, eu queria usufruir da liderança no sentido, eu estou próximo, eu frequento a casa, eu tomo café, me dão presente, mas eu não queria obedecer. Então, muitas vezes, eu entrei em embates, assim, com a minha liderança, porque eu era muito teimosa, sabe? E um dia, eu chamava o Marcelo, sempre chamava o Marcelo de pai, a Laurinha de mãe, e um dia eu tinha saído, eu fiz uma coisa errada, não lembro o que é, e aí eu chamei o Marcelo, falei, pai, não sei o quê. E aí ele virou pra mim e falou assim, você ainda quer ter um pai? Porque o filho obedece. Cara, aquilo ali me arrebentou, porque eu olhei que realmente eu amava a vida deles, mas eu não tô fazendo aquilo, sabe, pra honrar a vida deles também. Do Marcelo e da Laura, eles estavam cuidando da Isa, até no Maurício que tá aqui atrás, gente, quando eles eram todos quebrados, arregaçados pra igreja, né, e hoje, quem vê de fora fala, a Isa chama eles assim e tudo, mas só Deus sabe as dores de cabeça que eles passaram, os estresses, Ontem eu mandei um print pra ele de uma conversa antiga nossa, ele falou assim, você ri, né, mas olha o tanto de cabelo branco que eu tenho, mas é bem assim, a gente sempre fala, né, eu sempre falo muito deles, igual o Fabrício e o Johan, enfim, falam muito do Fê, porque eu tenho esse amor de filha mesmo por eles, porque eles me disciplinam. Na verdade, sabe, na fé. Porque a gente vem num contexto, né, da nossa igreja que os ingleses, assim como alguns outros lugares, talvez palhoças, são lugares que as pessoas estão vindo para reconstruir a vida, para recomeçar. Isso é verdade. Né? É diferente de regiões mais nobres ou cidades que as pessoas, não, meu sonho é morar lá. Claro que Floripa é o sonho de todo mundo, mas aqui é a nossa região. Então, a gente lida com pessoas que estão recomeçando a vida, endividados, não tiveram pai em casa, mãe em casa, casamento destruído. Então, obrigatoriamente, a gente tem que ser ainda mais pastoral. É verdade. Amor, é diferente. Eu ia falar que tem que amar muito, porque é aquilo que eu falo. Gostar de uma pessoa, que nem tu disse, não tem como não falar disso, porque tu acabou de dizer, chega pessoas aqui que não tem praticamente, tá quebrado, tá quebrado, né? E essa pessoa não tem nada pra te oferecer. Quando essa pessoa tem algo pra te oferecer, é fácil tu gostar dela. Né? Essa pessoa sempre te dá presente, te dá alguma coisa. Isso que é a diferença entre gostar e amar, né? Quando, por exemplo, a Isadora vem aqui e me faz rir, eu gosto dela porque ela é engraçada. Agora, se a Isadora é uma chata de galocha e eu convivo com ela, não é porque eu amo a vida dela. Essa é a diferença do amar e gostar. E muitas vezes a gente
ter esse sentimento. Suportar, né? Suportar. Mas em alegria, claro. E geralmente é assim que funciona, né? A gente pega um liderado ali totalmente acabado, quebrado, e a gente vê a transformação dele, é muito gratificante. É engraçado, né? Porque a gente brinca, ninguém me queria. Cara, eu era muito xarope mesmo, chata de galocha. Ninguém me queria. E a gente dá risada, a Laurinha brinca e fala assim: quando ninguém te queria, a gente foi lá e te pegou para criar. E é exatamente isso. E é esse olhar, sabe? Que eu vejo que precisa crescer realmente no nosso meio, principalmente para quem discipula. E, cara, discipular não é só para quem é líder, Quando né? a gente vai para a visão da igreja primitiva, dos primeiros séculos do cristianismo, eles não tinham uma visão de liderança institucional como a gente tem hoje, de corporativo. Mas os líderes, eles ocupavam papéis paternos, né? E é muito importante que você que está assistindo isso, que é um discipulador, se veja no papel paterno. É Às verdade. vezes eu sento com casais que sabe o que a gente tem que falar? Educação financeira. Cara, guarda R$ 1.000 a mais para um dia financiar uma casa, pro dia que engravidar. Né? Não compra o iPhone de R$ 10.000, tá ganhando Não 2 joga mil. no tigrinho. Não joga no tigrinho, né? Não aposta, né? E a gente... Já fui desses aí, já. Não, mas todos Joguei nós, na né? Mega há muito tempo. Quem não arrisca Uau! não petisca, né? Da gente ter esse coração paterno. É verdade. E que, assim, uma regra que a gente precisa ter é a gente tem que desejar pra pessoa que a gente cuida o mesmo que a gente desejaria pro nosso filho de sangue. Então, cara, eu não quero que meu filho de sangue quebre as pernas financeiramente. Eu vou falar a mesma coisa pra pessoa que eu cuido. O Glória a líder, ele Deus. precisa começar a ter esse coração paterno. E eu digo mais, gente. Forte. A gente tá nem aí pra título e cargo, mano. Sim. Olha, eu cuido de pessoas vai fazer 7 anos, gente. Eu consigo contar nos dedos, às vezes, que a gente recebeu uma oferta, algo do tipo. A gente não tá aqui pra isso, nunca vai estar. O quanto a gente tira do bolso não tá escrito, só de comunhão. Não é verdade? é Quanto a verdade. gente já tirou do nosso A bolso gente só quer deitar a cabeça no travesseiro e se E sentir saber- útil, né? e saber que eles estão bem. É isso. A gente tira do nosso próprio bolso toda hora. Quantas vezes a gente dá com carona, a gente gasta tempo mesmo, porque a gente ama. Sabe o que mais me entristece? É que existem tantas pessoas para criticar, né? É. Mas não vê o tempo que a gente gasta. Às vezes, cara, se virando dos 30 porque nunca falta. Não, agora tu foi categórico, porque realmente o discipulador, ele é um pai, Sim. né? O que o pai faz com a criança? Até essa terça-feira eu falei para os jovens que, cara, o Benjamin, ele me toma tanto tempo que é mais fácil eu não gostar dele do que amar. Porque, cara, ele acorda, é aquela cara dele de safadinho ali e, cara, eu amo, não tem como não amar. Isso que é a diferença de amar. Porque, cara, ele incomoda, ele sobe em cima da mesa, pega a faca, e vai pra TV, e bate com a baqueta aqui, e dá tapa na tua cara. Cara, amar muito uma criança pra te poder suportar tudo isso. E esse é o papel do pai. É fazer com que essa criança se desenvolva, Servir, né? aprenda que o que é errado, o que é certo, que ele possa caminhar com as suas próprias pernas, que ele possa pegar o garfo e botar no alimento, botar na boca. Isso é discipular. E E vamos é a falar mesma uma coisa parada pro... forte. É delicado, mas eu vou falar algo aqui que vocês vão concordar comigo. É abominável um líder que fala: eu não quero cuidar dessa pessoa porque dá trabalho. As pessoas que mais dão trabalho são as que mais geram frutos. É E que verdade. sentido? Não existe ovelha perfeita. E geralmente a ovelha que não dá trabalho é aquela que a longo prazo mais vai te dar Ah, eu trabalho. ia falar isso agora. E ela é mais lascada, quebrada, que enche teu saco, que te incomoda, que tira a tua paz, que é o demônio na terra, vai ser a que mais vai te dar fruto. Eu dei muito trabalho Já tive pros os meus dois pais. tipos de ovelhas. Então, eu dei muito trabalho para meus pais. Hoje eu continuo dando, mas estou muito menos que no passado. E estamos dando fruto. A Isa deu muito trabalho para quem cuidava Sobre pra dela. mim. Eu, Fabrício e o verdade. Hernandes não me deram muito trabalho, graças a Deus. Né? Mas em que sentido? Quanto mais trabalho, significa que mais essa pessoa também se abre para ser mudada.
E eu sempre tive o pensamento assim, se ninguém quer, eu quero. Pode me mandar a ovelha toda esturpiada. E Deus me mandou mesmo. Eu gosto dessa, eu gosto das Mas é problemáticas. essa que eu gosto, mostradinho, né? Mostrar isso. É essa ovelha que eu quero, me dá a ovelha quebrada. Sim. verdade. Sabe quais são Glória a as Deus. ovelhas que mais não trabalham? Aquelas que são, não, eu sou uma boa pessoa. Faço tudo, irmão. Essa ovelha eu passo adiante. Eu deixo pra céu das pessoas que nem cheira nem fede. Né? Porque ovelha boa dá trabalho, gente. É verdade. E com todo respeito, meu amado irmão e minha amada irmã que tá assistindo isso, se você não quer, se você não precisa cuidar, dá pra quem quer. Eu já aceitei que o pessoal fala, não dá trabalho, então dá pra mim, eu tô aceitando. Você tá aceitando? Sim. Você tá aceitando, Isa? Então dá pra Com gente. certeza. Né? A gente tá aqui, a gente tem lenha pra queimar. Né? É diabólico o líder que chega na sé e fala, vocês me dão trabalho e faz as ovelhas se sentir mal. Aí a ovelha se sente mal e manda minha cara e pedir ajuda. Cara, você não tá fazendo mais que tua obrigação, com todo respeito. Né? A gente tem muita pessoa que usa o cargo de liderança pra se achar, pra colocar numa posição de autoridade e extrair algo em troca. E ao contrário, a gente faz isso porque é o mínimo que a gente poderia fazer diante de tudo que Jesus fez na cruz por nós. Exato. Diante de tamanho perdão, de tamanha graça, tamanha misericórdia, a gente vai negar o que de graça nos deram. E eu vejo um padrão muito forte, principalmente aqueles que estão mais antigos na igreja, poxa, já não estou no nível mais de cuidar de um novo convertido. Eu não precisaria estar passando por isso. E, poxa, isso não é verdade. Eu acredito que a verdadeira humildade é quanto mais tempo eu estou na igreja, mais entusiasmo eu tenho que ter e falar de Jesus. É claro que talvez, obviamente, com a idade a gente já não tenha tanto tempo, tanta saúde, tanta paciência hormonal, mas a mesma alegria tem que permanecer. Amém. Né? Jesus, depois de ressurreto, Pedro estava pescando, ele tinha preparado ali uns pães e uns peixinhos para resgatar Pedro. Voltamos, né, bem amigos da Rede Globo. Que horror. Que horror mesmo. Então, assim, o próprio Cristo, depois de ressurreto, ele não teve problema de ir lá e resgatar Pedro. E eu acho que eu sempre tive essa misericórdia, porque eu dei problema até hoje, né? E eu vejo que as pessoas que menos têm misericórdia são aquelas que pensam que nunca deram problema, que são pessoas perfeitas, né? E a gente tem muito desse orgulho como cristão da religiosidade. E assim, às vezes eu lido com os casos que eu realmente tenho que ter paciência. Por causa da gente falar 10 vezes por pessoa. Da gente falar, não, a pessoa ir lá fazer, quebrar a cara e depois voltar. Mas a gente tem. Mas Um dia quem foi o que nunca, a gente né? fez. Quem nunca? Então, esses dias eu tava ouvindo um absurdo de um irmão, mas uma coisa assim que até uma pessoa que não é cristã, tem Não faria. 2% do neurônio, não faria. Assim, é algo totalmente escandaloso. Faria. Mas sabe qual foi o pensamento que me veio na hora? Quando eu comecei a falar, cara idiota. O pensamento que eu tive, olha, talvez o que pra você não era idiota, para outro era idiota e você fez a mesma coisa. Talvez para ele não era. Por exemplo, como é que a gente pode reclamar de umas burradas financeiras que alguns fazem, sendo que essas pessoas nunca tiveram alguém nelas? Talvez uns surtos, algumas coisas, então a gente tem que aprender a ser misericordioso. Sim. E eu acho que esse é o papel do pastor, é ser misericordioso, é apacentar. E o discipulado, ele não é só pra pessoa que a gente discipula, ele é pra nós também. É pra É nós. pra nos forjar também, como o Fê falou, né? Pra gente aprender a olhar com misericórdia, não fazer acepção de pessoas, né? Esse aqui vai dar trabalho, então vou passar. Esse aqui, não, né? Igual tu falou, todo mundo um dia deu trabalho, todo mundo um dia foi um recém-convertido que não tinha noção de praticamente nada. E foi ensinado no amor, na misericórdia, na graça. Então, o discipulado me discipula demais, cara. Isso é louco. Depois que quem tem filho sabe, né? Quando tem filho, tu aprende a servir de verdade. Sim. Porque antes do filho, tu faz tudo no teu tempo, na hora que tu quer. E depois que tu tem filho, é um servir de, tipo, 24 horas. Servindo, é um desafio. Mas também é recompensador. E eu lembro antes da célula, antes do meu filho, e quando eu tinha célula, eu tinha um olhar. E depois de ter filho, Olha só. e indo pra célula, frequentando a família Cristo, discipulando, eu tenho um olhar totalmente diferente.
de entender que aquela é a minha missão, sabe? Servir aos meus liderados da mesma forma que eu sirvo meu filho. Pô, Não perfeito. não tem uma Não tem diferença, diferença né? nenhuma, eu também tenho esse mesmo pensamento. E vamos quebrar um tabu que a gente teve por muitos anos no meio evangélico. O líder, ele não só pode, como deve ser amigo do seu discípulo, do seu liderado. Não sei se vocês já viram aquela cultura, se eu deixar der muita proximidade, essa pessoa vai se familiarizar. Mas você já pensar que não é da nossa alçada se a pessoa vai se familiarizar ou não, mas é da nossa alçada se a pessoa vai ser nosso amigo. Uhum. Se a pessoa se familiarizar, o problema dela. Quem não tá recebendo é ela. E acho que um erro nosso, muitas vezes, é querer estabelecer limites onde já não é da nossa competência, né? Então, o meu papel é falar a verdade. Se a pessoa gostar ou não, problema dela. O meu problema é mais ser amigo dela. Se a pessoa se familiarizar ou não, também é problema dela, né? E eu vejo que muitas vezes a gente já teve aquela cultura de não conheça seus heróis porque um dia você vai se frustrar. Mas que bom, porque não existe super-herói na Bíblia. Não existe. E muitas vezes a gente não quer ter essa cultura de saber porque eu não quero que conheça meus defeitos. Mas é para conhecer os seus defeitos. É para ver que, mesmo com todos os seus problemas, mesmo com todos os seus BOs, mesmo com todos os seus complexos, você ainda está tentando buscar a Deus e dar o melhor para Jesus e para as pessoas que você cuida. O nosso papel não é esconder as nossas vulnerabilidades. É claro que, tá? Vamos lá. Você não vai ser imaturo de se aconselhar com quem você discipula. De você falar, cara, vem cá, me ajuda, né? Mas eu não tenho particularmente problema nenhum de expor ferida. Falar, cara, eu tô passando por esse perrengue. É claro que a gente tem que saber dosar. Eu não vou chegar e falar isso pra uma pessoa que eu não tenho confiança. Sim. Não tenho, talvez, aquele nível de intimidade, mas não tenho problema nenhum de chegar e falar isso pro Fabrício, falar pro Ior, falar pro Ciclano, pro Fulano, porque isso é normal. Paulo, ele deixou bem claro na carta para Timóteo, olha, todos da Ásia me abandonaram. Toma cuidado com o Alexandre, o latoeiro, que ele me causou muitos males. Cuidado com aquele lá, olha, qual que é o Demas? Ele amou esse mundo e me abandonou. Aquele Sulão me abandonou. Ele estava se abrindo ali para Timóteo. E, meus irmãos, a gente tem que tirar a cultura de estrelismo na igreja, onde o líder é o intocável, o quarta pessoa da O Trindade. líder é o querubim segundo ungido. pastor. É o segundo, então, é o querubim ungido. E da mesma maneira, a gente tem que criar um ambiente onde o nosso líder se sinta confortável. Sabe por que também, gente, muitas vezes os nossos discipuladores não se abrem com a gente? Porque a gente monta em cima deles. Na primeira oportunidade a gente não valoriza eles, né? A gente fala mal, a gente não agradece. Então, pense, você nunca agradeceu o cabra. Você nunca deu um abraço nele. Você nunca valorizou ele. Pô, se ele chorar na sua frente, aí que já era, né? Então, é uma via de mão dupla, mas Sim. eu tive noção que eu acho que a vulnerabilidade dos meus pais, do meu irmão, ver os erros e problemas deles, me fez ser mais um homem de Deus do que ver os acertos deles. Me fez ver que apesar de todos os perrengues e problemas que eles passam, eles estão tentando ser alguém mais parecido com Jesus. Uau. Então, assim, gente, não tenham medo de expor os seus problemas. Não tenham medo de expor as suas vulnerabilidades. De falar, cara, eu sofro também, eu sou humano, hoje eu não tô num bom dia, né? Claro que vai ter alguns limites. Por exemplo, sabe um erro que muitas vezes a gente faz mesmo inconscientemente? A gente mais destrói pontes do que coloca pontes. Então a gente chega na família Cristo e a gente esbanja conhecimento bíblico. Aí o cara, poxa, tá ali na pegada, fala, poxa, eu tô muito longe, eu não vou conseguir. Eu não tô nesse nível de santidade, eu não sou a quarta pessoa da Trindade. E aí a gente mais afasta do que ajuda. É uma visão do cara que é intocável, né? Tipo assim, ele não tem nenhum defeito. Cara, isso é algo que eu olhava muito, porque eu nunca tive proximidade, até então não tinha, com ninguém da liderança, né? E os meus líderes, eles não eram líderes, eles eram anfitriões.
Então, quando as coisas começaram a mudar, eu comecei a me aproximar, tipo, de pessoas, assim, da liderança, eu comecei a falar, opa, mas essa pessoa vive esse mesmo problema que eu, ela tem dificuldade ali, por exemplo, na constância, ela tem que se esforçar para fazer tal coisa, ou enfim, tem outro problema. Então, é bem isso que tu falou, sabe? Expor a vulnerabilidade, olhar e falar, cara, ela é como eu, ela faz o que eu faço, ela luta contra o que eu luto, ela também luta contra a carne todos os dias. Isso me aproximou de Sim. muitas pessoas que hoje eu confio muito, porque eu vi as vulnerabilidades, eu vi que, pô, não existe ninguém que é, perfeito, intocável. Todo mundo, né, tá sujeito a passar por diversas Eu situações. Desculpa, muito pelo contrário, né? A pessoa precisa identificar, ver que ela tem os mesmos defeitos que você também é vulnerável como ela, da mesma forma, porém, o exemplo que tu precisa dar a ela é o que importa. Exato. Né? Como o Fê sempre nos ensina, tu nunca vai jejuar menos que o teu liderado. Uma competição santa, né? Tu nunca vai deixar de ler a Bíblia, vai ler a Bíblia menos que o teu liderado. Se o teu liderado lê a Bíblia 10 capítulos por dia, tu vai ler 20. É. Né? Tô fazendo aqui uma suposição, né? Um exemplo bem besta aqui, porque se tu for ler... O que importa é a constância, né? O Senhor, ele não quer que tu leia Mas 40 você vai ser o capítulos... testemunho de boas obras. Sim, exato, né? O Senhor não quer que tu faça 40 dias de jejum, né? Ele quer que tu jejue um dia, a cada um dia por semana, constante, até a chegada dele, né? Ou que tu leia pelo menos um capítulo por dia, mas que seja constante. Às vezes é melhor fazer 40 Exato. vezes jejum de 24 horas do que uma vez de 40 dias. Exato, Né? mas o que importa é isso, os discipulados entenderem que o liderado também é discipulado, né, por outra liderança, da mesma forma que ele é confrontado pelo seu líder, ele também automaticamente irá confrontar você, né, que é discipulado por algum líder, se sente, de repente, de alguma forma confrontado. Isso é natural, porque assim como o teu líder te confronta, o teu próprio líder também é confrontado. Pode ter certeza, ele nunca vai fazer algo que não aconteceu com ele. E é bem isso que vocês falaram. O nosso papel, gente, é construir pontes, e não destruí-las. Então, obviamente, a gente vai saber muito mais de Bíblia na maioria das vezes, muito mais de vida cristã, mas a gente não pode usar isso como objeto de superioridade, mas como objeto de servidão. E o problema é quando a gente chega na família Cristo e começa a esbanjar conhecimento, é que você começa a ver que já não é mais a graça de Deus, mas é o orgulho humano. Então, o nosso papel é, se necessário, até dar uma de louco, mas para fazer que o louco se sinta pertencente. O remédio para um maluco é um maluco e meio. E isso é muito importante. Então, eu lembro que um dia me perguntaram o seguinte: Fê, por que você faz brincadeira na tua cela? Já nem mais tem adolescente praticamente, né? Hoje... Tu continua fazendo a galera pagar faço, flexão ainda? Paga flexão até hoje. Caraca, o ápice foi quando a Greta pagou flexão. Vá. Esse dia foi bom. Caraca, foi sinistro. Esse dia eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito que ele fez isso. Não, eu faço. A gente até hoje. Eu acho que hoje eu tô com um ou dois. O Arthur e tem o Rafa e o Léo, só que eles não estão vindo à noite por causa do colégio, né? E sabe por que eu faço? Porque o papel do pai não é fazer que os filhos os amem, mas fazer que os irmãos amem uns aos outros. Se a gente for ver a Bíblia, Caim e Abel não tinham dificuldade de amar Adão e Eva, mas tinham dificuldade de se amar. Os irmãos de José não tinham dificuldade de amar Jacó. O erro era de Jacó, Sim. mas a treta era entre eles. A gente vai ver que o padrão bíblico, na maioria das vezes, é dos irmãos se amarem. Então, nosso papel como líder não é fazer que as pessoas gostem da gente, mas é fazer que elas gostem uma das outras. É verdade. Isso aí. E eu lembro que no meu início, o erro que eu tinha, eu preciso que as pessoas gostem de mim para que elas consigam me escutar. Mas conforme eu fui vendo que no fundo as pessoas precisam gostar uma das outras, que é isso que vai fazer que elas fiquem, É. né? Sim. Então, o nosso papel é criar um ambiente onde todos se sintam pertencentes. Por que eu faço as brincadeiras? Porque uns dão risada, uns não conseguem, outro ajuda, outro defende, outro compra a briga do outro. E a gente... Isso.
Não tô dizendo pra você fazer essas brincadeiras de flexão, não. É que eu faço essa brincadeira também pra gente ter até o fundo de verdade, Sim. que todo cristão tem que cuidar do corpo. Né? Não adianta de parar de beber e fumar e ficar em obesidade. É pecado da mesma maneira. A não ser que você tenha um problema clínico de saúde, é pecado. Sim. O Luciano Subirá deixa bem claro isso, mas enfim, esse assunto pro E ele tem um podcast. testemunho com isso, na real. Tem né? testemunho Bem com massa. isso. Então, antes de falar sobre alguns erros e acertos, só queria concluir essa tecla, que, gente, nosso papel é criar pontes. Cuidado para não fazer que o seu conhecimento mais afaste do que aproxime. E também não tenha medo de descer pouco o nível. Né? Às vezes você tem que diminuir a velocidade para que os outros possam ir contigo. E que sentido? Se desde o início eu já chegasse, esbanjasse a mais pura elemento doutrinário, exegese, hermenêutica, a gente chegasse e falasse, olha, o hebraico fala isso, o aramaico fala isso, o cânon bíblico composto por um antigo, pelo novo, assim, assim, assado, o novo convertido, a pessoa que não tem fome por isso, não ia ficar. Agora, se eu chego de forma prática e falo, olha, eu tenho problema nessa área, Jesus me curou, e pode curar você? Amém. O cara se assemelha. Sim. Sabe como foi a primeira vez que eu fui aconselhar o Iô? Não foi demonstrando conhecimento bíblico nem nada. Foi um dia do evangelismo que falei, ó, gente, Deus me curou nessa área. Eu não tenho quase certeza que era área sexual, de, cena de filmes, paradas. E foi através disso e disso. O Iô se identificou e a partir dali começou o discipulado. Porque eu expus a minha vulnerabilidade e expus que eu tive o problema e como eu resolvi. E aí ele foi lá, se assemelhou e falou, cara, eu enxerguei algo nele que eu também tô precisando. Agora, eu sabe qual foi a pergunta que eu sempre me fiz ao redor de todos esses anos? Se eu não tivesse falado aquilo, eu acho que nunca teria começado. E eu fico me perguntando quantas vezes a gente deixa de ajudar pessoas porque a gente tem medo de expor a nossa nudez. De falar que a gente é homem, cara. Que a gente tem pele e osso. Quem falou que o líder precisa ser um super Deus? Sim. Então, eu não vou mentir, hoje eu choro de rir com o pessoal da célula, eu choro de chorar também. E eu sou hiper zoeiro, às vezes até mais infantil do que eu deveria ser. E eu não tenho problema nenhum, pode ser um defeito e uma humanidade minha que, glória a Deus, eu vou melhorar. Mas o fato é, eu não posso ter medo de esconder os meus problemas. Eu não posso ter medo de, às vezes, uma pergunta bíblica, dizer que eu não sei. Eu não sei de tudo. Sim. Quantas vezes você me perguntou, eu falo, vai falar com o Thiago, eu não sei. Sim, isso que tu falou de, né? O líder é um semideus, o líder é um segundo pastor. Tem muitos membros que, de repente, estão chegando agora na Igreja Cristos, que tem uma experiência ruim de uma outra igreja, de repente, né? De uma outra instituição, que tinha uma visão celular também, né? Mas havia, de repente, esse líder que se comportava dessa forma. Sim. Né? Então, deixando claro que a Cristo, gente, a característica da família Cristo, da liderança da família Cristo, é ser família. Né? A gente está longe. Deus é mais. A gente se comportar como um segundo pastor. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui justamente para poder ser família. Ser um ombro forte, um ombro para te poder chorar, para a gente poder sorrir, se alegrar. Vai além de nós nos reunirmos na terça-feira. Né? A gente não consegue, por exemplo, eu não consigo me encontrar com os 40 jovens que vão na nossa célula. Mas sempre tem um ou outro ali que a gente consegue se conectar e depois vai revezando, né? Automaticamente a gente vai tendo conversa, ligando. Eu procuro mandar mensagem para todos. Para todos. Eu sempre mando uma mensagem para todos ali que estão. Eu vejo, veio 2, 3 vezes Vai no banheiro e vejo ler o rótulo do shampoo, manda mensagem. Manda mensagem. É uma boa estratégia, verdade. Eu faço isso. Muitas vezes que eu te mandei mensagem, eu tava no banheiro. Pensei em você naquele momento. Olha só, tá vendo só? Olha aí. Expondo a nudez aqui agora. Expondo, literalmente, né? Eu não lembro se era o Iô e o Marcos, eles tinham uma graça que eles só me ligavam bem quando eu tava no banheiro, cara. E eu não lembro qual dos dois era, que virou algo cômico, parecia que eles decoravam o horário que eu tava indo no banheiro. Né? O Gabriel e o Maurício é a mesma coisa? Gabi, você conseguiu sincronizar o tempo de ida do... Tô te falando. Ele dá pra escutar o eco deles dentro do banheiro.
Cara, era algo sobrenatural. É constrangedor tu tá falando com uma pessoa no banheiro, né, fazendo as suas Era sincronizado, parecia. Né? Então, assim, gente, nosso papel é criar o pontes. Gabi né? falou que é pra ele de boa, mas às vezes eu tô no meu serviço, cara. Vá. Aí, tipo, dentro do banheiro entram outras pessoas. Aí, imagina, entra um cliente, eu tô aqui, e aí, como é que foi? Como é que é a tua vida? Tá lendo a Bíblia? Tá tendo descarrego. Muito bom. Então, eu lembro que algo que me impactou muito é que o Ti, gente, eu acho que todo mundo sabe, é meu irmão, né? E, cara, eu acho que eu vou dizer a segunda porque agora tem a Nath, mas que tem um dos que mais conhece os B. Eu não tenho problema de ver ele chorar, de dar risada com ele, de zoar ele. A gente se zoa um monte, brinca um monte. Mas no final do dia, reconhecer ele, valorizar ele, honrar ele e pedir ajuda pra ele. E por isso que eu tenho esse exemplo, sabe? Ele podia muito esconder muita coisa de mim, mas ele faz questão de não esconder. Inclusive, muitas vezes eu já tinha que pedir pra ele ocultar algumas coisas que eu não queria saber. Né? E porque ele sabe que eu posso confiar. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem é que é muito, mas muito difícil achar pessoas que vão continuar nos valorizando e se a gente abrir espaço. Eu acho que isso é uma das maiores dores de um líder, é ter um Timóteo que você não precisa se preocupar se amanhã não vai estar tirando uma pedra. Porque quando a gente abre às vezes muito espaço e a pessoa entra na casa, começa a ver a sujeira nos cantos, começa a ver os elefantes no meio da sala, e fala, essa pessoa tem problemas, e é claro que vai ter problemas. Mas a pergunta é, quem disse que não ia ter? Então eu acho que o ápice da vida saudável é quando, não que a gente normaliza os problemas, mas apesar deles, a gente continua seguindo a Cristo. E eu vejo isso, sabe? Que a gente tem que demonizar essa cultura de superioridade e também essa cultura de super-herói. Né? É claro que os meus pais, o meu irmão, eles são meus heróis. Né? Eu vejo ao olhar como o Fabrício me olha, como as pessoas que eu cuido me olham, eles me amam, eu não tenho dúvidas disso. Mas eles me amam não porque eu aparento uma falsa aparência, mas porque eu sou desse jeito. É gente como a gente. É gente como a gente. E aí sim é uma honra verdadeira, né? Então, eu vejo isso, sabe, gente? E agora eu gostaria de a gente ir pro último tópico, que é sobre erros e acertos e coisas que não convém fazer. Por exemplo, gente, convém um líder, um discipulador, delimitar horários dessa pessoa ou falar, olha, vai no cinema, não vai, se você for me fala, não faz. Convém ou não convém? Não. Não convém. Não convém. Mas eu já fiz isso. Eu lembro que com o Marcos, minha primeira ovelha, pra quem não sabe, há 6 anos e meio atrás, eu tinha tanto cuidado de, poxa, ele se desviar de sair com um menino, com tanta coisa, falar, se tu for me avise, eu controlei. É claro que, poxa, com a melhor intenção do mundo, mas de certa maneira controlei. É manipular, né? Manipular, de querer fazer por ele, né? E é claro que, poxa, Deus viu a Cicedano quando teve misericórdia de mim, o Marcos teve misericórdia de mim, né? Ele teve, poxa, ele aguentou muita coisa que vocês não aguentaram, né? No bom sentido que eu errei muito também. Mas a minha intenção era boa, mas eu fazia a coisa certa do jeito errado. Em que sentido? Mesmo no melhor das intenções, a gente não pode controlar a vida de ninguém. As pessoas, elas não nos devem satisfação de nada. E isso é algo importante. Então, a gente não. Se a pessoa vai fazer algo, ela não precisa nos falar. Vai. Não vou no culto, não tem problema. Vai, fica com a família, curte o casamento. A gente tem que tirar essa cultura da pessoa da gente controlar, colocar uma coleira, né? Ovelha não tem coleira. Quem tem coleira é cachorro. Ovelha não tem coleira. É claro que existe a prestação de contas saudáveis. Quando o Fabrício chegar para mim e falar, olha, eu preciso de ajuda nisso, estou com dificuldade nisso, eu fiz isso e isso. Eu falo, tá, vamos fazer dessa agora, vamos fazer um pouquinho melhor nisso, mas isso é algo saudável, né? Outra coisa é quando o líder impõe as coisas, né? E
Com todo respeito, eu nunca pedi, eu nem lembro a senha do celular de nenhum dos meus dados. Agora, eu não tenho problema nenhum, porque eu sei que se eu pedisse, eles me dariam. Volte-me, como é que eu faço pra pegar aqui? Pega a senha aí, me passa, só que eu esqueço. E eu vejo casos que o Lee precisa ter a senha do celular, Meu Deus. né? E inclusive eu tinha do Marcos, né? Então eu me incluo, gente. Caraca. Eu sou o primeiro a reconhecer meu erro, tá? Eu não tô apontando o erro de ninguém sem antes apontar o meu. Sim. Marquinhos. Eu tinha, mas por quê? Eu te absolvo. Na época ele chegou garanhão. Não é brincadeira, mas tinha as meninas. E o que eu fazia? Eu não sabia se ele tava falando a verdade ou não. Eu entrava no WhatsApp, né? Tá com frente Sim. dele também. A gente também não fazia nada escondido pra ver se tava falando ou não com menina, né? E foram coisas que algumas eu desaprendi a fazer. Então a gente tem que tomar cuidado para o nosso cuidado não se tornar um controle, né? Então que a gente consiga ser saudável. Não vamos colocar a coleira em ninguém. É claro que a gente também não vai fazer apologia para ser hiperliberal no sentido de, cara, você tá gastando sabiamente teu dinheiro? Você tá cuidando da tua mulher? Qual foi a última vez que você comprou flores para ela, né, Maurício? Qual foi a última vez que você fez algo assim? E isso é bíblico, mas sabe daquele controle de, tá, o que você tava fazendo? Onde é que você tá? Tipo, Sim. não precisa, sabe, gente? A gente precisa aprender a ser equilibrado. Então convém que nós, como discipuladores, possamos ter esse coração paterno. E o segundo erro que eu queria comentar com vocês, e esse eu acho que é um dos mais pesados, que eu, poxa, tenho cada vez mais tentado mudar. Se algum dia alguém sair da igreja, ou sair debaixo da nossa liderança, né, do nosso discipulado, a gente amar ainda mais essa pessoa. Por quê? Parábola do filho pródigo. Por que o filho voltou para casa? Porque quando ele comendo as comidas dos porcos, ele lembrou que na casa do pai muito melhor alimentado e o pai ia receber ele de braços abertos. Agora imagina se na parábola do filho pródigo, quando o filho está saindo de casa, o pai xinga ele, fala que nunca mais vai olhar na cara, nunca mais vai chamar para tomar um café, fala para todo mundo nunca mais falar com o filho. Na hora que ele comendo a comida dos porcos, nunca que ele ia pensar em voltar Sim. para casa. Quantas pessoas a gente conhece que depois de 7 anos voltaram a congregar aqui conosco? É verdade. Tem casos, gente, de pessoas de vários anos depois terem voltado a congregar conosco. E Inclusive, estamos esperando uma voltar, né? estamos esperando uma voltar, algumas, né? Então, eu vejo isso que, poxa, se saiu da igreja, se saiu da nossa liderança, continuar tomando café quando? Perguntando como tá, ando. Porque a gente não sabe, vai que o arrependimento bata nessa pessoa e aí ela lembra que você ainda tem um bom relacionamento com ela. E o amor é amar independente se ela vem ou igreja que eu frequento ou que eu lidero alguma coisa. Isso realmente é uma forma de a pessoa olhar e falar, poxa, eu sou amado mesmo, porque eu fiz tudo que não era pra fazer, Sim. mas ele ainda tá disponível pra mim, né? Ele ainda tá aqui. Amém. Então ame as pessoas que saiam da igreja. Porque e se um dia elas voltarem? Ou que elas quiserem voltar, né? Então isso a gente precisa amar quem não concorda conosco e pensa diferente. Sempre vai ter pessoa que, enquanto uns estão sendo batizados, o outro vai estar enxergando o problema, né? Enquanto tem vida sendo salvas, tem pessoas que vai ter que não vai concordar. E faz parte, a gente vai ter que normalizar, querendo ou não, pessoas não concordarem conosco. E amém. Eu realmente, já faz alguns anos, eu já não tenho problema nenhum. Se a pessoa não quer ser cuidada por mim, a vida que segue. Para cada um que sai, Deus manda 3, 4, 5, 6, 10, 20, não é verdade? Sim. A gente só precisa amar. E eu acho que esse é um dos papéis mais difíceis que tem. E eu vejo o erro em muitos, que é quando a pessoa não concorda conosco, a gente vira autoritário. Então, supondo que eu tenha a visão A e você a visão B. Mas eu falo a visão A e ponto final. Bom, não é assim. Eu tenho que entender, tá? Mas por que você enxerga assim? Tá, eu enxergo assim, mas vamos ver o que a Bíblia fala. E aí a gente vai chegar num consenso bíblico, não é verdade isso? E no fundo, irmãos, não pode ter o meu jeito, nem o jeito do Fabrício ou o jeito da Isa, tem que ter o jeito da Bíblia. E eu não posso ter esse autoritarismo. É claro que vai ter comunhão da célula, vai ser pizza ou hambúrguer? Vai ser hambúrguer, pronto. Pô, beleza, né? Mas tipo,
Vocês entenderam o que eu tô falando? Não é, a palavra final é cala a boca e pronto. Não, vamos ver o que a Bíblia tá falando. Pode ser que eu esteja errado. Né? Às vezes, eu acho que eles me questionam até demais. Mas eu cansei de ser questionado pelo Fabrício, pelo Iorro, pelo Rafael, pelas milhares de pessoas que a gente cuida. E eu não tenho problema nenhum, porque isso me faz crescer. Isso faz entender que eu também sou humano. E eu não tenho problema. Eu amo aceitar dicas. Meu pai, com todo respeito, eu desconheço um pastor que escuta tanto o filho quanto meu pai. A minha mãe, então, nem se fala, né? A mãe é impressionante, gente. Ela tá toda hora perguntando para as mulheres, como é que vocês acham que a gente faz o culto de mulheres? Ah, você acha que a gente faz o jantar de casal assim? E ela pergunta, eu aprendi isso com meus pais, eu vejo. Eu fico me perguntando que pastor de 58 anos e sã consciência escutaria alguém de 20 anos. Meu pai escuta. Eu não sei se eu no lugar dele conseguiria fazer isso. Sim. Que pessoal da minha mãe faria o mesmo. E aí eu comecei a enxergar que, cara, da mesma maneira que eu ajudo eles, vocês podem me ajudar. Mas às vezes a gente comunica essa visão, ele não tem nada pra me acrescentar, que a gente se fecha. É verdade. E se a pessoa vier te questionar no ponto válido e tem algo muito real, que geralmente, diga mal, só tem mais 1 minuto, fechou. As pessoas que mais convivem conosco são as que mais enxergam os nossos defeitos. Então ninguém melhor do que as pessoas que a gente cuida para os nossos erros. E isso tem que ser saudável também. É claro que o Fabrício não vai chegar com o dedo na minha cara, mas eu não tenho problema nenhum de falar, melhora nisso. Eu posso discordar e a gente debater na Bíblia, que já aconteceu, não tem problema. Sim. Ou eu acatar. Agora, se o Fabrício ele tem que pensar 2 vezes em chegar para mim e apontar um erro, o problema sou eu. A gente tem que parar de intimidar as pessoas por causa do nosso cargo. Né? Sim. A gente vai dar uma breve pausa, que deu 30 minutos, e a gente volta com os últimos 15, 20 minutos do nosso podcast. Para concluir, pessoal, então que as pessoas que a gente convive têm o poder de apontar os nossos defeitos. É claro que a gente tem que diferenciar confronto de afronto. A gente nunca expõe ninguém na frente dos outros. Né? A gente nunca vai desrespeitar a autoridade de ninguém. E isso é muito importante, porque eu já vi caso de discipular querer te desrespeitar e apontar o dedo, e também não é isso, né? É num contexto bíblico que eu acho que é algo que eu quero concluir com esse assunto, e eu queria até que vocês comentassem, é sobre a importância do discipulador, da discipuladora, sempre reafirmar a identidade do seu filho na fé, né? Sempre reafirmar quem ela é em Deus. Eu dou muito crédito à minha mãe, porque eu cresci com a mãe falando, Fê, eles podem, você não. Eles são isso, mas você vai ser melhor. Você não é o que os outros estão falando, você é o que a Bíblia diz. E toda vez que eu tô triste, é como se eu escutasse a voz da mãe falando, você é amado, eu tô aqui, e eu nunca me sinto sozinho por causa disso. E às vezes a gente esquece do poder que uma mãe, um pai tem sobre a vida do filho em relação a palavras de afirmação, de falar, cara, de identidade mesmo, de destino. Eu até dou créditos a essa minha mãe, porque volte a escutar a voz dela quando, sabe, aquela voz doce dela. Ou às vezes eu tô exausto, assim, eu me imagino chegando em casa e já sendo recebido pelo abraço dela. Né? E queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, pra gente concluir. Essa questão de a gente bater na tecla sempre, né, e reafirmar como aquela pessoa ela é pro Senhor, né, independente se hoje atualmente ela esteja numa situação vulnerável ou fazendo, né, agindo de forma inconsequente ou não andando em como tu sempre nos ensinou, né, fazer com que essa pessoa que está frequentando a família Cristo ela se sinta amada. Independente se ela não está hoje sendo uma pessoa correta ou se ela está atrapalhando, ela precisa sempre, a todo instante, se sentir amada e receber as palavras, né, de bênçãos. Você profetizar, a gente tem uma liderada na nossa célula, que eu posso falar tranquilamente que o nome dela, que é a Giovana. A Giovana, quando ela chegou na nossa célula, ela chegou... Até o Marcelo brincou com ela no dia que a Isadora pregou, expôs ela totalmente, ela ficou bem envergonhada, que ela chegou acabada, mas não foi bem assim. Ela tinha os problemas dela,
né? Mas não era exemplo, né? Até no primeiro momento a gente viu, poxa, ela chegou aqui, será que ela vai desestruturar a célula, a família? Mas não foi assim, né? Eu acreditei, né? Até a Luísa hoje em dia ela fala, poxa, tu falou e aconteceu, né? A irmã dela chegou muito mais, como posso dizer, muito menos problema que ela, só que eu via na Giovana algo diferente. E hoje ela se mostra uma pessoa, cara, pau pra toda a obra, sabe? Ela Uma tá sempre benção. querendo servir, ela sempre disponível e a gente vê o que Deus transformou na vida dela. E eu creio muito que isso é fruto de palavras que a gente, sabe, liberou sobre a vida dela, Amém. É né? verdade. E a gente via, ela tinha exatamente problemas com a identidade dela, né? Hoje a gente põe ela para ser referência para as pessoas que têm problemas com identidade, né? Porque a gente acreditou nela, não porque nós acreditamos nela, mas porque o Senhor acreditou nela antes da gente, né? E o Senhor nos instruiu a andar sempre por esse caminho, em reafirmar o que essa pessoa é em Deus, né? Não o que o mundo diz sobre essa pessoa. Amém. Cara, isso é. Eu creio que do discipulado é uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer, porque um dia eu ouvi, quando eu tava toda capenga, eu ouvi a minha líder falar pra mim: Olha, eu não te vejo agora, e eu vejo como você vai estar daqui pra frente, e eu não vou desistir de você. Amém. E aquilo me quebrou e aquilo me impulsionou também ao Amém. ponto de eu poder olhar pra mim, me arrepender, né? Claro, com a graça do Senhor e avançar, sabe? E hoje a gente também fica muito feliz de poder falar que nós temos discipulados Amém. que são uma bênção, sabe? Que chegaram meio confusos, enfim, sem entender muito, mas realmente tiveram um coração ensinável e se abriram, sabe? E a gente também pôde olhar para eles com esses olhos de, poxa, eu não vou desistir, porque eu sei que tem um Davi aqui, eu sei que tem um Daniel aqui, eu sei Amém. que tem alguém que pode impactar essa geração, né? Glória a Um Deus. dia a Boa. gente foi visto assim, e isso é um legado realmente pra gente deixar pra esses liderados que um dia vão liderar também, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E sempre com o maior segredo, então, para discipular é a unção do Espírito. Porque tudo que vocês me falaram, tanto a sua atitude com a Gida, a Laura contigo, de você com os discipulados, é a ação do Espírito Santo. É verdade. Eu acho que o que acho, não tenho certeza, que se a gente tiver o óleo dentro de nós, a unção mesmo, não existe erro. Né? O Amém. problema é quando a gente tá na carne. Verdade. Então, vamos dar 3 últimas dicas que não são minhas, são do pai. Não se aconselha de madrugada, não se aconselha sem ler a Bíblia e não se aconselha fora da Bíblia. Amém. Né? Isso que o pai falaria se estivesse aqui. Glória a Deus. Glória E a Deus. mãe, ela falaria assim: fale no amor de Jesus. Né? Eu ficaria com essa aí. Também tem mais a cara do William Seymour. Tem o Bebo e o Ti, ele tem um conselho que é muito prático. Para qualquer discipulado, lembra disso que ele fala. O nosso papel é agir, nunca reagir. Então se pergunta, você tá reagindo ou agindo? Que toda vez que eu ia reclamar de alguma coisa pro Ti, algo que aconteceu, ele fez, você está agindo ou reagindo? Eu não sei porque eu lembrei Uau. disso, sempre lembro disso. Glória a E a gente tem que se perguntar, estamos agindo ou reagindo diante de tal situação? E, gente, glorificar a vida de cada um dos discipuladores da igreja, de cada um que é um sacrifício. E você que está assistindo isso e cuida de pessoas, talvez as pessoas não enxerguem, mas pode ter certeza que Deus está enxergando. Amém. Deus vai honrar. Se preocupe em ter olho na lâmpada. O resto é Deus que faz. Né? Se a opção tiver, é o que importa. E assim estamos finalizando mais um episódio para honra e glória de Deus do Cristostal. Que se você gostou, por favor, comente, curta e compartilha. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado pela sua companhia. Eu que Venha mais agradeço. vezes. Valeu. Né? Valeu. Isa, minha parceira. Até o próximo Até episódio. o próximo. Glória a Deus. Ai,